Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar sobre as superfícies quádricas. Hoje a gente vai focar no hiperboloide de duas folhas. Então, o hiperboloide de duas folhas é essa figura que está aqui na tela. Ele também vai ter a ver com hipérboles, como a gente vai ver, mas ele é formado por dois pedaços. Então tem um pedaço aqui em cima e tem outro pedaço aqui embaixo, diferentemente do hiperboloide de uma folha. Por quê? Porque ele era formado apenas por um único pedaço, tá? O que é que vai determinar se uma equação geral do segundo grau vai representar um hiperboloide de duas folhas? Bem, tem que aparecer o termo que envolve o x ao quadrado, tem que aparecer o termo que envolve o y ao quadrado, também tem que aparecer o termo que envolve o z ao quadrado, tem que dar igual a 1 do lado de cá. Agora, os sinais que aparecem aqui tem que ser 2 de menos e 1 de mais, tá certo? Então é isso que vai determinar que a quádrica é um hiperboloide de duas folhas. Beleza. Agora a gente vai olhar para o seguinte, o centro do hiperboloide é o ponto de coordenadas x0, y0 e z0. No nosso desenho aqui, o centro é a origem. Então, no caso, a equação que a gente tem é essa aqui, certo? E a gente vai, mais uma vez, olhar para as interseções dessa figura com os planos x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 0. Vamos começar com o plano x igual a 0, que é esse plano que está aqui, ó. Quando eu fizer o x igual a 0 nessa equação, eu vou zerar essa parte. Eu vou ficar com a equação menos y ao quadrado sobre b ao quadrado mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Essa figura aí vai ser uma hipérbole que tem como eixo real o eixo z, tá certo? E eixo imaginário o eixo y. Essa hipérbole é essa aqui, ó, que está de azul, beleza? Maravilha. Então a gente está vendo aí que as hipérboles aparecem. Agora, qual que é a interseção com o plano y igual a 0? Esse aqui é o plano y igual a 0. Se eu substituo o y por 0 nessa equação aqui, eu vou ficar com menos x ao quadrado sobre a ao quadrado mais e ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Então, de novo, é um hipérbole com eixo real no eixo z e eixo imaginário no eixo x. Essa hipérbole é essa aqui, beleza? Então, em ambos os casos, nas duas hipérboles que apareceram, o eixo real era o eixo z. Então, esse eixo aqui, que atravessa o hiperboloide, é o eixo z. E o que é que o eixo z, o que é que a variável z tem de especial aqui nessa equação? Ela é a única que está com o sinal de mais, tá bom? Então, o eixo que atravessa o hiperboloide de duas folhas, ele vai corresponder à variável que está com o sinal de mais aqui no seu termo quadrático, tá bom? Isso se o centro for a origem. Se o centro não for a origem, aí esse eixo que atravessa o hiperboloide vai ser um eixo que vai ser paralelo ao eixo da variável que está com o sinal de mais no seu termo quadrático, mas passando pelo centro, beleza? Agora, finalmente, o que é que vai dar se eu olhar para a interseção desse hiperboloide com o plano z igual a 0? O plano z igual a 0 é esse aqui, ó. Observa na figura que não tem nenhuma interseção, né? E a gente também pode ver isso aqui pela equação. Se eu faço z igual a 0 aqui, eu vou ficar com menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Então, essa parte que me restou aqui, ó, essa parte aqui que eu estou circulando, ela é negativa. Não tem como isso aqui dar igual a 1, porque o lado esquerdo vai ser negativo, o lado direito vai ser positivo, por isso que não tem interseção. Aí vamos ver, quando que vai ter interseção? Eu não vou mais olhar só para o plano z igual a 0. Eu vou olhar para planos que sejam paralelos a esse. Então eu vou variar essa minha altura aqui, certo? E vou ver quando que eu vou ter alguma interseção. Para ver isso, vamos fazer alguns cálculos aqui. Bem, a equação que a gente tem é menos x ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais z ao quadrado sobre c ao quadrado, igual a 1. E eu quero olhar aqui para a interseção disso com o plano z igual a k, tá certo? Eu vou variar o k, não vai mais ser simplesmente z igual a 0. Então, se eu estou dizendo que o z é k, então eu posso substituir aqui, ao invés de z ao quadrado, escrever simplesmente k ao quadrado aqui na equação. Então, vamos passar esses termos aqui que estão negativos lá para o outro lado, beleza? Vamos jogar eles lá para o lado direito. Então, vai ficar assim, ó.
k ao quadrado sobre c ao quadrado menos 1, isso vai ser igual a x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, tá bom? Aí agora, o lado direito da minha equação aqui é maior ou igual a zero. Então, para que haja alguma interseção, para que essa equação aí seja possível de resolver, esse termo aqui do lado esquerdo também tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, a gente precisa que k ao quadrado sobre c ao quadrado menos 1 seja maior ou igual a zero. Dizer isso é a mesma coisa que dizer que k ao quadrado sobre c ao quadrado é maior ou igual do que 1, tá? Que também é a mesma coisa que dizer que k ao quadrado é maior ou igual do que c ao quadrado, certo? Pois bem, dizer isso aqui é a mesma coisa também que dizer que o k é maior ou igual a c ou é menor ou igual a menos c. Então eu tenho dois limitantes aqui. De uma certa altura em diante, de uma certa altura para cima, eu sempre vou ter interseções. E de uma certa altura para baixo, eu também sempre vou ter interseções. E como que vão ser essas minhas interseções? Bem, ó, digamos que haja interseção, tá? Então eu vou ter aqui alguma constante. Essa minha constante eu vou chamar de alfa, tá bom? Então, dividindo todo mundo aqui por alfa, aqui era para estar ao quadrado, certo? Dividindo todo mundo por alfa, o que é que vai ficar? X ao quadrado sobre alfa vezes a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre alfa vezes b ao quadrado, igual a 1. Então, que figura é essa aí, né? É uma elipse, está todo mundo aqui com um sinal de mais e os termos que estão aqui embaixo, a princípio, são diferentes, tá? Então, as minhas interseções vão ser elipses. Quando é que essas interseções vão ser circunferências? Quando quem tiver aqui embaixo for igual a quem tiver aqui embaixo. Ou seja, se o A for igual ao B. Se o A for igual ao B, as interseções que eu vou obter vão ser circunferências. Vamos voltar agora para a figura. Então, à medida que eu aumento o K, ou seja, que eu vario a altura do meu plano, eu começo, a partir de certo ponto, a obter interseções. Essas interseções são as elipses que a gente comentou ainda agora. No caso em que o A e o B forem iguais, aí essas elipses aí são, na verdade, circunferências. Quando eu ando aqui para baixo, mesma coisa. Se eu diminuir o K, a partir de um certo ponto, eu volto a ter as elipses como interseções. E no caso, se o A for igual ao B, eu tenho circunferências, certo? Mais uma vez, assim como antes, quando o A e o B são iguais, ou seja, os dois denominadores dos termos que envolvem os sinais de menos, quando eles forem iguais, aí a gente vai dizer que é um hiperboloide de duas folhas de revolução. Por quê? Porque a gente pode obter essa figura por uma rotação de qualquer uma daquelas duas hipérboles que eu tinha mostrado antes, por exemplo, essa aqui, certo? Em torno desse eixo Z aqui, que é o eixo que passa atravessando o hiperboloide. Quem é que é esse eixo mesmo? Ele corresponde à variável que está com sinal de mais. Então, vamos recapitular. Quando é que eu tenho um hiperboloide de duas folhas em uma equação geral do segundo grau? Quando eu tiver os termos que envolvem o x ao quadrado, o y ao quadrado e o z ao quadrado. Dois desses termos têm que ter sinais de menos, o outro sinal de mais, beleza? E aqui igual a 1. Quando que isso aí vai ser um hiperboloide de duas folhas de revolução? Quando os dois denominadores dos termos com os sinais de menos, eles forem iguais, beleza? Quem que é o eixo de simetria? Vai ser o eixo que atravessa o hiperboloide. Que eixo é esse? Ele é um eixo que é paralelo ao eixo da variável que está com sinal de mais e que passa pelo centro, tá bom? Beleza, pessoal? Então, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.